amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo, reiterando, doutora Rose Gobo aqui conosco. Eu gostaria muito que ela se apresentasse para vocês novamente, para quem está caindo de paraquedas por aqui. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez para estar aqui. Eu sou médica, sou gastropediatra e eu tenho atendido nos últimos 12 anos com foco na medicina integrativa, funcional, e abordo tanto doenças nessa linha de crianças, na gastropediatria, como tenho atendido adulto também. Perfeito. O que eu pedi para a doutora Rose é uma dúvida recorrente, casos recorrentes em seu consultório médico. No caso, ela me falou que são as hipersensibilidades alimentares, as intolerâncias alimentares e alergias alimentares. Conte-nos mais sobre isso, Rose. Então, cada vez mais eu vejo, desde quando eu comecei a gastropediatria, tem aumentado muito a incidência das alergias alimentares. E aí é interessante a gente conversar a diferença de intolerância alimentar para hipersensibilidade alimentar. A intolerância alimentar, ela é geralmente causada por uma deficiência enzimática, por exemplo, lactose. Eu não tenho a lactase, que é a enzima que quebra a lactose no leite, né, que é o açúcar do leite, e aí eu vou ter sintomas. Vou ter distensão, cólica, gases, isso é uma intolerância alimentar. Eu posso ter intolerância à cafeína, por exemplo, tomo café e tenho dor de cabeça, fico mais agitada, não consigo dormir, isso é uma intolerância pela metabolização dessa cafeína. Então, isso é intolerância. Quando eu vou para a hipersensibilidade alimentar, eu tenho envolvido mecanismos imunológicos. Então, é uma reação imunológica, é uma reação alérgica imunológica. E eu posso ter uma reação imediata e uma reação tardia. São duas reações muito diferentes, com sintomas muito diferentes e causas diferentes também. Quais as diferenças nestas questões aí, caso o público venha a se identificar com alguma delas? Ou não saiba. Exatamente, porque o pessoal faz muita confusão, né? Eu chego muito assim, no consultório falando, olha, eu tenho uma intolerância à proteína do leite, ou então eu tenho uma alergia ao leite. Não, ao leite, eu tenho várias coisas que o leite pode dar. Então eu tenho a lactose, então a intolerância à lactose, que é falta da enzima lactase, tá? Agora, as hipersensibilidades alimentares, as imediatas, que são reações na hora, são aquelas anafiláticas, reações de urticária. Por exemplo, eu como um alimento, vamos supor um camarão, e tenho uma reação de pele, uma urticária, incho boca, incho olho, pode ter edema de glote, né? Então são reações imediatas. Envolve, na parte do sistema imunológico, uma reação que a gente chama IgE mediada. É uma reação na hora, entrei em contato com aquilo que causou, por exemplo, picada de inseto, que forma aquela pápula grande, que forma aquele calombão, que o pessoal fala, nossa, deu, né, aquela reação. Isso é uma reação imediata, por histamina, né? Então, isso é na hora, entrei em contato, eu tenho a reação. E as imediatas? As tardias, né, elas envolvem o sistema imunológico, mas elas podem dar reação 48, 72 horas após o contato com o alimento. E como é que essas pessoas saberão que foi isso, haja vista ter sido tardias ou imediatas? Esse diagnóstico ele é mais difícil, a gente tem que pensar nessa possibilidade, e nem sempre a pessoa consome e liga, né, o alimento à reação que aconteceu 2, 3, 4 dias depois, né? Então, assim, em crianças, acho que é bom a gente diferenciar aí a faixa etária. Em crianças, é muito comum a gente ter hipersensibilidade à proteína do leite. Então, quando eu estou falando de hipersensibilidade alimentar, a gente está falando de reações alérgicas. Então, a proteína é o que causa alergia, né? A proteína do alimento, tá? E aí, a criança, ela não vai ter a reação na hora. Por exemplo, ela tomou leite e vomitou na hora. Isso seria uma reação imediata por conta ou de uma contaminação, é uma reação adversa aí, né? Mas a reação à proteína do leite, ela vai causando sintomas inflamatórios no corpo da criança ou do adulto. Então, assim,
eu tenho o consumo do alimento e vai ter toda uma alteração, principalmente no intestino, que vai causar os outros sintomas. Então, eu vou ter aumento de permeabilidade intestinal. Complicado, né, gente? Para as mães aí saberem. Mas depois eu vou fechar aí os sintomas mais comuns da gente ver. Então, pelo aumento da... o intestino? Ele tem uma mucosa, ele tem uma pele que vem aqui na superfície do intestino, né? E essa mucosa, com o alimento que entra e que não é reconhecido como alimento, ele começa a ser reconhecido como um estranho e o corpo reage, vai inflamar essa mucosa e vai fazer com que esse intestino fique todo vazado, fica parecendo uma peneira e vai provocar muita reação inflamatória nesse local, produzindo substâncias inflamatórias, diminuição de absorção de nutrientes, de vitaminas, de minerais, e aí a gente vai tendo um círculo vicioso, porque eu não absorvo, aí eu tenho outras consequências. Então, assim, normalmente, num bebê, como é que a gente pode pensar numa alergia alimentar, aí uma hipersensibilidade à proteína do leite, né? Crianças que vomitam, que têm refluxo, que não melhoram com o tratamento usual do refluxo. Crianças que não ganham peso. Irritabilidade é um sintoma muito comum. A gente estava conversando antes de começar. Por conta do eixo intestino-cérebro, a gente tem reações no cérebro que começam no intestino. Acho que você já deve, nessas coisas todas que você lê, você sabe que tudo que acontece no intestino repercute no corpo todo. O nosso intestino é praticamente o cérebro do nosso Exatamente. corpo, digamos assim. Por isso que ele é tão ligado ao real cérebro. Via nervo vago, né? Então, a gente tem todas as reações que acontecem no intestino podem reagir no cérebro, causando neuroinflamação. Então, eu tenho crianças que não dormem, que choram o tempo inteiro, são extremamente irritadas. Hiperativas. Pode ter hiperatividade, que aí tem vários diagnósticos, mas pode ser sim. Eu posso estar de frente de uma criança com alergias alimentares, com hipersensibilidades alimentares, e estar tratando de um TDAH, e não ser um TDAH, ser um processo alimentar que está causando Estávamos isso. falando sobre o TDAH. Eu tenho um pouco, eu acho, né, gente? Por fazer uma coisa, eu penso em outra. O ser humano hoje em dia, né? Mas eu acho que a gente foca em muita coisa ao mesmo tempo. E quer vencer tudo. Exato. Dá conta de tudo. Então, geralmente são crianças que podem ter anemias prolongadas, que não melhoram, porque esse intestino ele não está absorvendo o que a criança está consumindo. Tem alterações intestinais, diarreias de repetição, umas diarreias persistentes que não melhoram. Mas nesse caso a mãe já levou ao pediatra? Nem sempre. Então, nem sempre é pensado no diagnóstico da causa, por exemplo, da diarreia, de uma assadura, de uma dermatite atópica, uma reação alérgica de pele, as rinites, sinusites de repetição, otite de repetição, a gente fala as ites de repetição, né? Rinite, sinusite, dermatite, bronquite, encefalite, que é pode quando estar ligado. A causa pode ser o intestino e as hipersensibilidades alimentares. Como que saberíamos isso atento. No passado? Como é que as mães faziam? Elas não sabiam. Aliás, muito pouco se falava numa hipersensibilidade, numa reação à lactose, à proteína do leite. É muito comum quando eu vou fazer história. O celíaco, imagina. A doença celíaca é autoimune, né? Eu eu sempre pergunto quando eu estou conversando, seja com a mãe ou com o adulto que está com o quadro, como é que eram seus pais? Ou como é que eram os pais dessa criança? Ele tinha alergia, ele não podia tomar leite. Ele teve que tomar leite de cabra. Ou então você fala, nossa, não foi diagnosticado, entendeu? Ele teve uma diarreia o primeiro ano inteiro e não melhorou. Então aí você faz a analogia, você vai falar, não, ele teve a mesma história, né? Porque tem também uma suscetibilidade familiar, né? Se eu tenho pais alérgicos, hipersensíveis a alimentos, eu posso ter um bebê, uma criança, com uma reação, uma sensibilidade maior a esse quadro alérgico. Genética, né, gente? A bendita genética. Exatamente. Então, nós falamos sobre a hipersensibilidade e a intolerância. Vamos falar um pouquinho sobre a doença celíaca? Podemos. Meu sobrinho já veio aqui celíaco e a médica dele é a doutora Rose. Ele explicitou bem o caso dele, mas vamos no amplo. E olha, cada vez mais a gente está diagnosticando
Eu converso com vários colegas, cada vez mais a gente está tendo diagnóstico de doença celíaca que não foi avaliada anteriormente, não foi pensado, porque assim, às vezes aquele perfil do celíaco clássico, né, que é aquela criança barrigudinha, desnutrida, não é o perfil que aparece na maioria das vezes atualmente, né, que é o clássico, você olha e fala, nossa, essa criança é celíaca. Geralmente é anemias crônicas ao longo, sabe assim, mulheres que falam, nossa, eu tive anemia a vida inteira. Nunca consegui tratar, trata, piora, nunca melhora. Porque não sabiam dar esse veredicto, tá, gente? Veredicto é direito, né? Direito. Não sabiam dar. Não se pensa, se a gente não pensar, cá, no diagnóstico, como é que a gente vai fazer um diagnóstico de uma coisa que eu não penso? Então, eu tenho que ter em mente que eu posso estar com uma doença celíaca, com um paciente com doença celíaca, se ele tiver diarreias crônicas, deficiências nutricionais que não melhoram, você trata, você repõe, não melhora. Alterações dentárias, né, do esmalte dentário, não ganho de peso adequado, não ganho de massa muscular adequada. Eu posso ter quadros de pele, porque eu tenho, na doença celíaca, eu posso ter problemas de pele. Também, hein, gente? Também. Por isso é bom saber diferenciar aí na casa de vocês. Né? A infertilidade, uma das causas de infertilidade é doença celíaca, pelo processo de má absorção que causa, pelo processo inflamatório que causa, que fica um ambiente inóspito para que tenha aí, para desenvolver uma gestação. Gente, corpo sofrido. Agora explica para o pessoal que talvez eles não estejam entendendo o que é a doença celíaca. O que eles não estão aí em casa conseguindo comer ou de repente estão se alimentando de alguns alimentos e o corpo está inflamado. A doença celíaca é uma doença autoimune. É uma doença em que o intestino, nosso corpo, ele reage contra o glúten. O que é o glúten? Eu tenho glúten presente na farinha de trigo, seja branca ou integral. Então o pessoal acha que farinha de trigo integral não tem glúten. Farinha de trigo em geral tem glúten. Então eu tenho glúten no trigo, no centeio e na cevada. São os produtos que têm glúten aí. Aí tem outros alimentos que podem ter contaminação com glúten, mas os produtos que têm glúten alimentícios são esses. Trigo, glúten, trigo, cevada e centeio. Tá. Apesar de que a aveia não tem glúten, ela é contaminada pelo processo cruzado. Exatamente. Então, quando vocês aí que se identificam, ou já passaram pelo médico, pelo profissional de vocês precisam saber que não é qualquer restaurante, que você pode ir, qualquer padaria. Não, porque ele não pode nem com o pozinho da farinha da torta que está sendo feita no restaurante. Pegar, amassar. De jeito nenhum. Tem uma outra sobrinha também que tem que ter, não pode colocar. Mesa, copo, porque isso é a contaminação cruzada e passa mal mesmo. É diferente da intolerância ao glúten não celíaco, que é outro diagnóstico. Tá. E como que se faz essa diferenciação entre ambos? Os sintomas são parecidos. Então, assim, eu estou de frente a um paciente que tem diarreias crônicas, a gente chama de síndrome de má absorção. Você vai avaliar, vitaminas e minerais estão todos baixos. Você pede um exame de fezes mais específico para avaliar processo digestivo. Eu tenho perda de gordura nas fezes, né? Eu tenho muco nas fezes, tenho distensão, muita dor abdominal, pode ter vômitos, enjoo. Se for uma criança, pode ter um déficit de crescimento, alteração de esmalte dentário, que são os sintomas mais comuns, né? Aí a gente vai investigar. Normalmente, a gente pede primeiro uma triagem, porque pode ter outras coisas envolvidas aí, né? A gente pede os anticorpos para o glúten, para as frações do glúten. Esses anticorpos vindo positivos, quer dizer, eu estou reagindo ao glúten, eu estou produzindo anticorpo contra o glúten que eu estou consumindo, contra o pãozinho, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o diagnóstico. Né? O diagnóstico é feito através da endoscopia. Eu vou fazer uma biópsia da primeira parte do intestino, do duodeno. Né? Então, faço são vários fragmentos, vai para análise do anátomo patológico e lá eles vão ver como é que está essa mucosa. O que é isso? Eu falo muito para os pacientes. O nosso intestino ele tem as vilosidades. Então, ele é cheio de dedinhos de luva. Né? A
a mucosa intestinal, ela tem os dedinhos de luva. Como a doença celíaca, ela vai fazer um processo inflamatório, ela vai fazer com que essas vilosidades fiquem achatadas. Planinhas. A mucosa fica carequinha, fica exatamente isso aqui. A hora que você olha no microscópio, você não tem os dedinhos de luva. Você vê a mucosa careca. Ai, que corpo que a gente sofrido, fala. gente. Exatamente. E aí fez o diagnóstico. O diagnóstico é sempre via biópsia. E em consumo de glúten. Porque o que eu estou pegando? Como se fala muito que o glúten é realmente inflamatório, a gente não digere, não deve consumir, mas se a pessoa tem sintomas como esses que eu citei, se ela parar com glúten antes de investigar uma doença celíaca, eu posso não ter essa visão de novo dos dedinhos de luva na biópsia. E aí eu não consigo fazer o diagnóstico. Ai, que difícil. E aí uma doença celíaca não tratada de forma adequada, eu posso ter complicações lá na frente. Uma doença celíaca refratária ao tratamento. Não conta mais nada. Eu quero Tá. que vocês fiquem pro próximo bloco. Daqui a pouco. E é isso aí, voltamos, meus amores, queridões dessa vida, com a doutora Rosimeire Gobo, nos contando um pouquinho das doenças inflamatórias, autoimunes, e nós estávamos falando dos celíacos. Quanto ao glúten, a pessoa que para de consumi-lo antes de fazer os exames. O que acontece, doutora Rose? Então, assim, se você tem qualquer dos sintomas que eu comentei, então, distensão abdominal, dor abdominal, diarreias frequentes, alterações de nutrientes, né, não consegue recuperar ferro, zinco, A, B12, B9, essa idosa está sempre baixo, tem cansaço excessivo que não justifica pela rotina, geralmente os sintomas mais clássicos são esses, diarreias eu já falei, alteração de intestino, até pode ter intestino preso também, né? Você tem que procurar alguém capacitado antes de retirar o glúten. Não retirem o glúten Senão antes. vai dar um falso resultado. Eu posso dar um falso negativo, porque eu não estou em consumo do glúten, que está provocando essa reação no intestino, e aí eu não faço o diagnóstico. E uma doença celíaca não tratada de forma adequada, não diagnosticada e tratada, né, de forma adequada, eu posso ter complicações. Câncer de intestino pode estar relacionado, linfomas, porque eu tenho um processo inflamatório ali que está constantemente sendo, né, o intestino constantemente sofrendo, agredido, né? Então eu posso ter alterações aí para câncer. Eu posso ter uma doença celíaca refratária ao tratamento. A hora que eu resolver, depois de 30 anos de doença celíaca, resolver tratar, ela pode não responder à retirada do glúten. Então tem essa questão. Que complexo, né, gente? Né? E assim, e não é fácil fazer a exclusão total. Quando eu tenho doença celíaca, eu tenho que excluir todo o contato, consumo de glúten. E tem glúten em produtos de beleza, medicamentos, bebidas que a gente às vezes nem acha. Não estou falando da cerveja, que a cerveja tem, né? Uhum. Existem cervejas sem glúten, mas existem várias bebidas que eu tive já, a gente teve a experiência com o Vi, né? Dele reagiu. A gente foi ver no rótulo, tinha assim, contém glúten pequenininho no rótulo. Né? Então a gente tem que ficar muito atenta, porque a contaminação cruzada vai dar sintoma. Porque é muito difícil. Vocês vão descobrir aí em casa, né, gente? Uma empresa, Sim. Uma casa pequena de produtos, eles vão angariar mais dividendos atendendo amplamente as pessoas do que uma parcela ínfima, talvez não seja tão ínfima, viu, gente, das pessoas, não é? Eu acho que as pessoas não vão ter tão bom coração e generosidade de falar só vou atender os celíacos, eles podem entrar aqui que não tem contaminação cruzada. Mas ele vai ser alimentação, e o outro que vai ser os produtos de beleza, o outro que vai ser... Vai ter que ficar muito atento sempre à questão do rótulo, da rotulagem, né, em qualquer lugar. Mas assim, por exemplo, você vai viajar, você tem que avisar no hotel, no voo, que você é celíaco, que você tem restrição alimentar, porque isso já é um direito do consumidor, né, em relação a hotéis, viagens. Agora, uma outra coisa que a gente tinha comentado é a intolerância ao glúten não celíaca. Eu posso ter os mesmos sintomas, a mesma coisa, mas eu não tenho uma doença autoimune envolvida, eu não tenho a autoimunidade.
eu retiro o glúten, eu melhoro dos sintomas e a contaminação cruzada não vai me causar problema. Então, por exemplo, a aveia. A aveia para o celíaco tem que ser aquela aveia certificada sem glúten. Tá. A aveia do paciente que tem, a pessoa que tem intolerância ao glúten não celíaca, pode ser uma aveia normal. Porque o traço do glúten que tem ali não vai dar problema. Esse paralelo vai ser feito num profissional. Que Exato, vai saber porque aí eu tenho enquadrá-lo. os anticorpos com biópsia, que vão diagnosticar o celíaco, mas eu já, assim, tenho visto cada vez mais pessoas intolerantes ao glúten, que eu pesquiso e os anticorpos são negativos. Mas tem todos aqueles sintomas. Então, ele não tem essa autoimunidade presente. Só é intolerante. Exatamente. Tá. Exatamente. E esse pobre coitado, gente, que sim, é um pobre coitado do celíaco, esse com a doença autoimune, não aquele só intolerante. Ele pode desenvolver outras intolerâncias, outros problemas. Outras doenças autoimunes. A partir do momento em que a gente tem a primeira doença autoimune, é como se abrisse a porteira. É mais ou menos isso. Meu Deus! Você fica mais suscetível a ter uma segunda, uma terceira. Isso vale para qualquer autoimune, tá? A quais daí, no caso? Qualquer doença autoimune. Lactose? Não. Aí, desenvolver outras doenças no sentido de autoimunidade. Tá? Ah, eu tô dizendo de alimentos. Ah, tá. Então, peraí, já que eu comecei, isso. né? Quando você tem, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. Eu tenho que estar pesquisando nesse paciente ao longo da vida se ele não vai desenvolver uma doença celíaca. Ou vice-versa. Eu tenho um paciente com doença celíaca. Eu tenho que estar de olho e atento aos marcadores de autoimunidade, porque ele pode desenvolver outras autoimunes ao longo da vida. Espondilite anquilosante, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, entendeu? Mas que dó dessa pessoa, Por gente. quê? Porque o sistema imune dela não é muito capaz, entendeu? Tá. Então a gente tem que estar sempre cuidando do intestino para que essa imunidade fique boa para ele não ter problemas lá na frente. Hashtag ficou a dica, tá, gente? Porque vocês imaginam uma pessoa que já é intolerante à lactose. Ela passa a desenvolver, ou não é nem intolerante, é autoimune. É autoimune. Essa outra, eu gostaria de ficar com a doutora Rosa aqui com vocês 3 dias para ela explicar tudo para nós, mas ela vai voltar. Agora vamos continuar com as alimentares. Então, se eu tenho um problema com o glúten, né? Eu não digiro o glúten. O que está acontecendo no intestino? Ele está permeável. Qualquer proteína, macroproteína, que não foi digerida de forma adequada e que está chegando nesse intestino, eu posso ter reação. Então, eu posso ter reação com as proteínas do leite, a caseína, que é uma proteína do leite. Eu posso ter reação ao amendoim. Eu posso ter reação a frutos do mar, ao ovo. Eu posso ter reação a outras proteínas, além do glúten. O que essa pessoa come daí? Preciso saber o que ela ingere. Tudo que não seja inflamatório. Ela não vai a um restaurante, gente, ela não vai... Consegue, meu Deus do céu. Consegue. Seu sobrinho vai, curte, aproveita, vive a vida, não vive? Então, mas vive-se a vida um pouquinho mais caro, tá, gente? Ah, sim. Diga-se de passagem, mas me dá a impressão daí que quem é mal... Gente, quem tem uma vida mais precária monetariamente, como é que vai fazer? Mas a gente tem inúmeras receitas, por exemplo, pão sem glúten. Farinha de arroz, maisena, amido de milho, né? A maisena é a marca. Amido de milho, polvilho, são farinhas sem glúten, que você pode fazer pão, bolo. Eu faço pão sem glúten em casa e bolo sem glúten há muito tempo. E fica super gostoso e um custo muito baixo quando você faz em casa. Aí na casa, tendo essa logística problemática, todo mundo vai ter que se enquadrar por causa se for doença celíaca, sim. Autoimune. Se for doença celíaca, sim. Num avião, vou dar um exemplo. Existe a alimentação para os normais e para os veganos. Mas eu não vi a orientação para o celíaco. Eu acho que você tem que fazer a solicitação antes. Na compra da passagem, você tem que colocar, porque eles perguntam, né, que você vai preencher lá, se tem algum problema, doença, tarará, limitação, ou enfim. E aí você vai colocar. Será que as empresas fornecedoras das... Então, isso é uma coisa muito séria, porque tem reação. E entra um processo, eu já aí você já está no jurídico, né? E tem reação. Mas, assim, lógico, no primeiro ano de um diagnóstico,
de qualquer coisa crônica, né? Você tem aquele impacto inicial do diagnóstico, você fala, nossa, e aí? O que eu vou comer? Mas eu posso comer todas as frutas, verduras, legumes. Lógico que esse primeiro 1, 2 anos aí, às vezes você está reagindo a outros alimentos por conta desse processo inflamatório no intestino, né? Depois que você consegue melhorar toda essa permeabilidade intestinal, consegue equilibrar o que estava deficiente, melhora todo o sistema. Fica redondinho o sistema. Exato. Aí você consegue consumir os alimentos normais, né, que eu falo. Você consegue consumir todas as verduras, os legumes, as frutas, as carnes, as leguminosas, que é o grupo dos feijões, as batatas, os tubérculos, enfim, você tem uma infinidade de coisas. Fazer pãozinho com batata doce fica uma delícia, porque você usa outras farinhas que não de trigo, e num custo muito baixo. Perfeito. Muito baixo. Aí, gente. Então, o BAC é o inicial. É o tratamento, adquirir microvilosidades, novamente, eu adorei. Você gostou das microvilosidades? E depois, quando estiver tudo redondinho, você vai se adaptando ao novo sistema. Sim. E com certeza você será mais saudável dos que se alimentam de uma gama variadíssima, que nem é tão boa de alimentos. Exatamente, porque aí você tem um hábito mais saudável. Isso vale para alergias, as hipersensibilidades alimentares em geral, que é o que eu vejo. Uma criança que tem, por exemplo, um problema com o leite, que a gente retira, lá atrás, com 1 aninho, 2, ela não vai criar o hábito das outras coisas. E geralmente é uma criança que come melhor, aprende a comer melhor, né, ao longo da infância, porque não foi colocado na rotina dela as guloseimas, os ultraprocessados, não fez parte da rotina. Sorvete, requeijão, iogurte, né? Eu faço sorvete. Mas diferente. Eu faço sorvete à base de frutas, sorvete à base... leite de inhame é uma coisa super barata, a cara da Cá. Inhame é ótimo para dengue, viu, Cá? Verdade. Para aumentar a plaqueta. Ah, o meu já foi embora. Tá. Lembra? A gente estava com dengue e não pude recebê-la. O leite de inhame é um custo muito baixo. Leite de aveia, você compra aveia e bate com a água. Então, são alternativas saudáveis para substituição, por exemplo, de um leite da vaquinha. Sim. Né? Tem muitas coisas para ser faladas, digeridas por vocês, por mim aqui, digeridas, né? Pela mestra. Absorvidas. Digeridas, absorvidas aqui, ó. Tá? Doutora Rose, eu gostaria de considerações finais. Tá. Eu acho que a gente precisa olhar muito... Por que a gente está tendo um aumento muito expressivo de alergias, de intolerâncias? A gente estava falando do TEA, né, do transtorno do espectro autista, do TDAH, de doenças crônicas, aí diabetes está tendo muita coisa, doenças cardiovasculares. O que a gente precisa olhar? Sempre para a base do que nos traz saúde, né? A alimentação de qualidade com comida de verdade, atividade física, evitar sedentarismo, um sono de qualidade, que é muito difícil a gente dormir bem hoje em dia, controlar estresse, quem não tem estresse, mas a gente tem que aprender alternativas para controle do estresse, aprender a fazer coisas que possam nos ajudar a manter o estresse em nível mais saudável, né? Porque senão você vive em estresse o tempo inteiro e isso adoece, né? Que é a base, nossa base da saúde. Eu acho que a gente precisa voltar o nosso olhar para essa base. Então, não só alimentação, todos os outros pilares, os alicerces da nossa vida, com não é? Com certeza. Vamos ver quem consegue aí, depois a gente faz um quiz para ver quem está conseguindo. Eu já estou pensando assim, penso só no hoje, amanhã eu penso, porque senão ansiedade você estressa, você fala, não vou dar conta, não é? E aí o que vem? Uma fome avassaladora para dar um conforto para nossa alma, não é? Verdade. Não pode. Insônia, vai dando aquela insônia, porque o que eu tenho que fazer amanhã, não vou dar conta. O excesso de informação que a gente vive, né? A gente fala que é a obesidade de informações, porque a gente recebe informação de todos os lados o tempo inteiro. E o nosso cérebro não foi feito para processar tanta coisa. Uma hora vai dar um Por problema. Isso que a gente, às vezes, né, finge demência. Não é? Estou acostumada a fazer isso também. A pele agradece, viu, gente? E é isso aí. Gostei muito de recebê-la. Por mim, ficaria reiteradas vezes aqui com a doutora Rose, porque, ó, isso aqui foi só um apanhado. De cada tópico, ela poderia ter falado mais. Então, o convite ainda fica aberto.
Quanto mais casos aparecerem em seu Quando consultório, você quiser. venha nos contar, dirimir as dúvidas. Tá bom, meus amores? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.